aqui, né? A todos? Mas cadê os outros? Eu não estou vendo a imagem de todos. Não está vendo os panelistas? Não, só estou vendo a Adriana, o Luiz Paulo e a Renata. A você, o Luiz Paulo e a Renata. Eles estão em cima, pelo menos na minha... Que engraçado. Deixa eu tentar abrir aqui a... sim, agora sim. Agora Ok. sim. Agora sim. Então, estão todos aí, né? Os panelistas. Tá. Bom, então vamos começar, né? Para a gente não perder tempo. Bom, gente, boa tarde. É um prazer enorme poder mediar essa mesa, poder coordenar a mesa e, ao mesmo tempo, apresentar, enfim, resultados preliminares da minha pesquisa. E eu quero também parabenizar, enfim, a Suzana e toda a equipe, enfim, da Suzana na organização de um evento que eu acho que, enfim, dá uma enorme, como eu falava agora com a Adriana, né, realmente produz uma enorme visibilidade. E mais do que isso, pelas mesas, pela organização das mesas, pelos temas, né, a gente consegue perceber uma vitalidade muito interessante na área, né, no universo, digamos, dos estudos judaicos no Brasil. E isso, para mim, é importante, né, porque eu coordeno um núcleo também de estudos judaicos, e todo o nosso esforço é exatamente, né, aproximar as pessoas, né, colocar as nossas questões, né, para uma interlocução mais interessante, mais aberta, mais interdisciplinar. E eu acho que o evento da USP, de alguma maneira, está realizando isso, né, está conseguindo fazer isso muito bem. Enfim, então, vamos começar. O nome da nossa mesa é Shoah, Leituras, Releituras e Perspectivas. Né? A gente tem aqui... Espera aí só um minutinho. Só um minutinho. Um é Renata, primeiro a falar, depois o Luiz Paulo, depois o Dirson, depois a Maria Elisa e eu por último. Então, a primeira palestrante é a Renata Lins Santana Rocha, que é da Universidade de São Paulo, e que vai apresentar, enfim, um trabalho com o seguinte título: O Estado Dual, a perspectiva de Ernest Frankl sobre o direito da Alemanha nazista. Sobre o direito da Alemanha nazista, isso. Então, eu acho que você tem... Adriana, quanto tempo ela tem? 15 minutos? Isso, 15 minutos, eu aviso quando tiver faltando 5. Tá bom. Perfeito. Oi, boa tarde. Eu vou compartilhar minha tela aqui com os slides. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Renata. Eu sou formada em Direito e eu sou mestranda em Estudos Judaicos pela USP. E hoje eu vou apresentar o Estado Dual, uma perspectiva do Ernst Frankl sobre o direito na Alemanha nazista. Por que eu escolhi esse tema? Quando eu estava desenvolvendo meu projeto de pesquisa, cujo título é A Legislação Antissemita da Alemanha Nazista, eu tinha uma dúvida sobre a existência ou não de direito nesse Estado. Por quê? Porque se existia direito, como que foi possível um genocídio? Talvez não existisse direito. E eu me deparei com essa teoria do Estado dual, que vai explicar o que estava acontecendo, qual que era a realidade jurídica da Alemanha. Qual que é o ponto de partida dessa teoria do Estado dual? Segundo o autor, o Frankl, haveria na Alemanha nazista duas realidades jurídicas diferentes que coexistiam. E essas realidades jurídicas, elas não funcionavam nos modos de um Estado legal como a gente conhece. Então, para começar, quem que era o Ernst Frankl? Ele era um jurista alemão, ele era um advogado, ele atuou profissionalmente na Alemanha até 1938. Inicialmente, antes dos nazistas chegarem ao poder, ele atuava com o direito do trabalho. E depois que os nazistas chegaram ao poder, ele começou a atuar com presos políticos. Ele atuou até 1938, como eu disse. Em 1935, ele foi incluído numa lista de investigados da Gestapo, e isso, somado a todas as restrições que os judeus estavam sofrendo, levou ele a emigrar primeiro para o Reino Unido, depois para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele conseguiu uma bolsa de estudos da Universidade de Chicago, e para conseguir essa bolsa, ele apresentou essa obra, que é o Estado Dual, que foi publicada em 41. Essa obra não surge em 41, ele já era um artigo em 1937,
E esse artigo, ele escreveu por quê? Porque ele tinha a mesma dúvida que eu e muitas pessoas tínhamos, que era, existia direito na Alemanha nazista? Ele vivia, né, nesse contexto e ele duvidava dessa existência, se existia, como que se aplicava, o que estava acontecendo, qual que era a realidade jurídica. Então, ele elaborou essa teoria. Essa teoria, em resumo, é que coexistiriam, né, na Alemanha, dois estados jurídicos em funcionamento. Um era o Estado normativo, que funcionava normalmente de acordo com as leis, as instituições administrativas, as instituições jurídicas, todas elas funcionavam de acordo com a lei posta. E um outro Estado coexistia com esse, que era o Estado de prerrogativa. Esse Estado de prerrogativa, ele não necessariamente agia conforme a lei. Ele alterava a lei, ele deturpava a lei era aplicada de uma outra forma. Por quê? Porque ele era vinculado à ideologia política do Partido Nazista. Como ele chegou a essa teoria? Ele chegou a essa teoria a partir da análise de jurisprudência, a obra dele tem muita jurisprudência. Ele chegou a essa teoria a partir de debates com outros colegas jurídicos que também estavam percebendo o que estava acontecendo na Alemanha naquele período, e a própria atuação dele como advogado levou ele a essas conclusões. Um Estado ele é complementar ao outro? Não, mas um Estado depende do outro. O Estado de prerrogativa, embora ele seja o maior, ele necessita do Estado normativo, porque esse Estado normativo é o que vai dar algumas garantias que ele precisa para atingir seus objetivos. Então, a partir de que momento isso pode ser observado? Isso pode ser observado, essa morte do Estado legal e o nascimento do Estado dual pode ser observado a partir do decreto de incêndio do Reichstag de fevereiro de 1933. O que esse decreto ele faz? Ele transforma a Alemanha em um estado de sítio. O estado de sítio, ele era constitucional, ele era previsto pela Constituição de Weimar no artigo 48. E ele vai restringir algumas liberdades, ele vai centralizar o governo na figura do governo central do Reich, ele vai ampliar as penalidades de alguns delitos e ele vai também modificar a aplicabilidade de algumas leis. Isso era legal. Só que como que deve ser esse estado de sítio? O estado de sítio ele tem que seguir as garantias constitucionais. Então, assim que ele acabar, ele só pode ser instituído a partir de uma ameaça. A ameaça aqui, no caso, era de ordem comunista. Mas, assim, ele pode existir a partir de uma ameaça. Só que, a partir do momento que essa ameaça cesse, esse estado ele tem que voltar à sua normalidade. Então, as pessoas vão ter suas garantias de volta e o Estado de Direito ele tem que voltar a atuar. No entanto, não é isso que acontece. Esse estado de sítio ele vai se prolongar ao longo de 12 anos. E aí, esse é um momento de ruptura com esse Estado de Direito e o nascimento do Estado legal. O Estado normativo, ele é o Estado... O Estado normativo, ele é o Estado de Direito com atuação limitada? Não, porque eles não partem das mesmas premissas. No Estado de Direito, prevalece uma ordem jurídica sobre o Estado. A ordem jurídica, ela limita o Estado. E no Estado dual, o que vai prevalecer é o interesse político do Estado. O Estado normativo ele é só uma ferramenta para esse Estado de prerrogativa conseguir colocar em prática suas ambições políticas. Então, na verdade, o Estado normativo ele vai estar acima da ordem jurídica. E por que motivo, então, não existe só um Estado de prerrogativa? Existe um Estado dual. Qual que é a finalidade do Estado normativo nisso? A necessidade, segundo o autor, é de segurança jurídica para um pleno desenvolvimento econômico. Não existe um pleno desenvolvimento econômico onde não existe segurança jurídica. E esse desenvolvimento econômico é o que vai fazer com que a Alemanha consiga atingir as suas finalidades políticas, seja elas quais forem. Pode ser o expansionismo, pode ser o espaço vital, pode ser uma autossuficiência. Tudo isso não é possível nos cenários de insegurança jurídica, porque a insegurança jurídica não permite o desenvolvimento econômico. Então, o Estado normativo, ele serve para dar esse caráter de normalidade que é necessário para que exista uma segurança jurídica. Aí entra o Estado normativo. Então, de acordo com as finalidades do Estado de prerrogativa, que são políticas, tem o Estado normativo que vai dar esse caráter de aparente normalidade. Como esse Estado de prerrogativa, então, falando do Estado de prerrogativa, ele vai começar a atuar? Quando que a gente vai conseguir perceber isso na esfera jurídica? Isso é um processo gradual. Ele não acontece a partir do momento que entra em vigor o decreto, já se vê o Estado de prerrogativa em pleno funcionamento. Não. Isso vai ser a partir da aplicação deturpada da lei pelas cortes. Então, inicialmente, as cortes aplicavam esse decreto como ele deveria ser, temporário. Só que começaram a perceber que isso ia se estender no tempo. Então, o decreto ele começa a solapar a Constituição. As leis supremas da Alemanha passam a ser não a Constituição, mas o decreto e a Lei de Concessão de Plenos Poderes de março de 33. O Frankl vai indicar isso, ele vai notar isso de 5 maneiras
nos processos. Então, primeiro, pela interpretação extensiva do decreto de incêndio. O decreto de incêndio, ele restringe, assim, algumas liberdades, mas as liberdades previstas pela Constituição no artigo 48. Algumas liberdades, elas não eram alvo desse decreto, elas não poderiam ser restritas. No entanto, com os anos, as cortes começaram a julgar que essas liberdades também poderiam ser restritas. Então, por exemplo, a liberdade de religião, ela não era atingida pelo decreto. Porém, com os julgamentos, os juízes foram falando que, se essa liberdade de religião ela entrar em conflito com as necessidades do Estado, ela pode sim ser suspensa. Então, começou a se ampliar as restrições previstas nesse decreto. Isso também acontece pela interpretação extensiva da motivação do estado de sítio. Então, a motivação era uma ameaça comunista. E daí vai surgir uma coisa que eles chamam de teoria do perigo comunista indireto. O que é isso? Isso poderia ser aplicado de duas maneiras. A primeira, qual que era a finalidade de você ter um estado de sítio que combatesse o perigo comunista? Qual que era a finalidade? A finalidade era preservar a comunidade alemã. Então, se você tem qualquer outra ameaça que não seja necessariamente comunista a essa comunidade alemã, isso poderia se enquadrar nas penas do decreto. A mesma coisa, se você tem uma oposição ao regime, e essa oposição ao regime, ela ameaça a comunidade alemã, ela também pode entrar, né, nessa ampliação do decreto. Por quê? Porque ela enfraquece o Estado. Se o Estado ele é enfraquecido, o perigo comunista ele pode se ampliar. Isso também vai acontecer pela abolição da possibilidade de recursos em algumas esferas. Então, não apenas de recursos, mas de você conseguir entrar com uma ação. Então, se você, por exemplo, você quer entrar com uma ação contra uma atitude da Gestapo, você não pode, as cortes não vão acolher o seu pedido. Em processo civil, com o ressurgimento da figura do conflict, o que é isso? Em ações de dano contra o Estado nazista, as competências originárias passam a ser da Suprema Corte Administrativa. Então, se você tem uma corte de última instância que já vai julgar esse processo, você não tem a quem recorrer. Você tem uma decisão única que não pode ser recorrida, que não é recorrida. E também a interferência do ministro do Interior do Reich em questões nas quais o Estado nazista ele vincule como um dos polos da ação. Então, nessas questões, o ministro do Interior do Reich ele pode remeter esses processos a cortes administrativas. Essas cortes administrativas, elas não precisam atuar de acordo com a lei, mas em critérios de equidade. No processo penal, isso a gente consegue ver de uma maneira mais clara, é a partir da não aplicação de garantias penais. Ou seja, se eu cometo um crime, se eu tenho uma atitude hoje que não é crime, mas lá na frente ela vai ser considerada crime, isso retroage negativamente. A mesma coisa, se hoje eu cometo um crime cuja pena é de prisão, mas lá na frente esse crime vai ser alterado, e aí a pena aplicável a ele vai ser de morte, mesmo que na época em que eu cometi esse crime, ele enseja só uma pena de prisão, eu posso ser condenado à morte. Renata, desculpa, só para dizer que faltam 5 minutos, tá? Tá bom, obrigada. Então, o estado de prerrogativa, então, ele vai agir acima da legalidade se ele julgar necessário, ele vai alterar, deturpar e vai infringir a lei por motivos políticos, se isso for do interesse dele. Existe uma limitação ao estado de prerrogativa? O estado de prerrogativa, ele atua em tudo que é político. E quem define o que é político é o Estado. Então, se as autoridades definirem que isso é política, ele pode atuar. Logo, o único que pode se limitar é o próprio estado de prerrogativa. Ele vai atuar, então, onde ele tem interesse de atuar. Essa atuação ela é perceptível. Se não existe uma definição concreta, por exemplo, nesses termos, né, de estado de prerrogativa, estado normativo, no dia a dia isso era perceptível. O Frank ele vai dar um exemplo, né, de quando ele atuava como advogado, ele e os outros colegas de presos políticos, eles costumavam pedir penas maiores para os crimes. Por quê? Porque as penas maiores elas eram cumpridas em prisões, enquanto as penas menores eram cumpridas em campos de concentração. Então, existia essa percepção de que existe um estado de prerrogativa e eles tentavam afastar os clientes dele desse estado de prerrogativa porque ele não tinha garantias. Os nazistas eles não escondiam também a existência desses dois estados que atuavam na realidade jurídica, não com esses termos, mas existiam vários artigos nesse sentido. O Werner Best ele era um jurista da Gestapo e ele vai descrever o estado normativo como o estado de prerrogativa como aquele que rege todas as questões que não se referem às forças construtivas da nação.
Então, se o estado de prerrogativa ele rege todas as questões que não se referem às questões construtivas da nação, o estado normativo é o que vai reger essas questões. Quais são essas forças construtoras? Segundo Frank, as econômicas, como eu já disse, e as relacionadas à raça ariana. Mas essas garantias da raça ariana, elas são um pouco mais permeáveis. Por quê? Porque se o Estado tiver algum interesse específico nessas pessoas, elas podem ser relativizadas. Então, o Estado normativo, ele é subsidiário ao prerrogativo. Ele é destinado a regular as relações das forças construtivas e não existe uma competência fixa. Ele vai atuar onde o Estado de prerrogativa quer que ele atue. Isso vai ser principalmente no âmbito econômico. O Frank ele vai citar 5 áreas do direito em que o Estado normativo sempre atuava. Essas áreas são em processos relativos à liberdade de empreendimento, à inviolabilidade dos contratos, à propriedade privada, à concorrência, em algumas áreas do direito do trabalho e em questões referentes à propriedade material. Então, qual que é a conclusão? Na Alemanha nazista, o Estado de Direito foi substituído pelo Estado dual. Esse Estado vai abranger uma frente normativa que vai fornecer as bases para o desenvolvimento econômico. E a outra prerrogativa que vai tentar alcançar os interesses políticos, eliminando tudo que for considerado inimigo do Estado. Em relação aos judeus, qual que era o Estado que tutelava os judeus? O Estado de prerrogativa era o Estado que, em 1938, tutelava os judeus, mas isso não acontece a partir de 1933, isso é um processo gradual. Por quê? Porque os judeus estavam inseridos na vida econômica da Alemanha. Então, qualquer atitude mais feroz em relação a eles, essa atitude ela ia esbarrar na questão econômica e causar a instabilidade jurídica que eles não queriam. Então, eles passam a restringir os direitos dos judeus a um ponto que eles não conseguem nem manter a sua subsistência. E a partir desse momento que eles são afastados desse poder econômico, é o momento em que eles são desvinculados da tutela do Estado normativo. Vai acontecer, então, o que o Frank vai chamar de morte dos direitos civis. Ele tira essa expressão de um processo que ele leu sobre um funcionário judeu que trabalhava em uma produtora de filmes, e esse funcionário tem um contrato de trabalho, e esse contrato de trabalho só pode ser rescindido em caso de doença e morte. Depois de uma onda de antissemitismo, esse funcionário ele é demitido e ele entra na justiça para pedir suas verbas rescisórias. E a justiça equipara o fato de ele ser judeu com doença e morte para que a empresa não precise pagar essas verbas para ele. Então, a partir daí, o Frankel conclui, existe uma morte dos direitos civis dos judeus. Então, se para a população alemã em geral, o Estado dual ele limitou direitos, para os judeus ele completamente extinguiu. É isso. Obrigada, Renata. Agora vamos para o Luiz Paulo, não é isso? Cujo título da apresentação é A Extrema-Direita Estadunidense e a Negação do Holocausto, 1960. Ele é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Por favor, Paulo. Espero que vocês me ouçam e me vejam bem. Muito boa tarde. Eu gostaria de começar agradecendo a comissão organizadora desse evento por proporcionar o encontro e por ter acolhido o trabalho que eu vou apresentar. A minha apresentação é baseada em parte dos resultados do exercício de pesquisa que eu desenvolvi durante o mestrado em História. Agora, no doutorado, eu continuo com esse trabalho, só que dessa vez comparando os processos de formação dos espaços sociais da negação do genocídio armênio e da negação do Holocausto, com o financiamento da CAPES e, atualmente, da FAPERJ. O resultado desse exercício de pesquisa que eu executei durante o mestrado foi uma história social de uma instituição negacionista particular, o Institute for Historical Review, que eu passo a chamar de IHR. A ideia de algo como IHR apareceu entre meados dos anos 70 nos Estados Unidos. Ele foi fundado em 1978 e oficialmente inaugurado em 1979 por Willis Carto. Carto era um editor, lobista, organizador, radialista, escritor, enfim, uma figura realmente destacada e com muitos trânsitos entre campos distintos da extrema-direita estadunidense, desde o final da década de 60. O IHR foi fundado por ele como uma instituição para-acadêmica e funcionava entre e em relação a outras e multifacetadas iniciativas organizacionais ou editoriais do próprio Carto. Trata-se de uma organização que aparecia em todos os trabalhos sobre o negacionismo.
mas sobre a qual não existiam pesquisas sistemáticas. Em um ensaio de intervenção pública, no início dos anos 80, Pierre Vidal Naquet já via nele uma espécie de internacional negacionista. E essa foi uma impressão que colou. Todos os trabalhos que tratam do negacionismo e que esbarram no IHR tratam da organização como se ela fosse essa espécie de think tank global ou um fórum internacional. E não é por acaso que essa impressão tenha colado. Era assim que os próprios agentes do IHR se apresentavam. Mas, acoplada a essa impressão, havia ainda a proposição de que o IHR era uma fachada, um meio para mascarar a adesão política e, portanto, o sentido dos sujeitos e da prática política da negação por meio dessa fachada, né? Com essa fachada, como se por um passe de mágica, eles poderiam se oferecer ao mundo como intérpretes e como interpretações autorizadas do passado, e não de qualquer forma, mas pelo macaqueamento ou pelo sequestro dos referenciais de legitimidade da prática historiográfica. Em algum momento do trabalho, eu comecei a produzir resultados que relativizavam essa natureza e esse princípio, esse como e para quê do IHR. Esses resultados não estavam em total desencontro com os resultados da historiografia sobre o negacionismo. Eles testavam positivamente a tese de que o passado dos negacionistas era um passado falso, mas eles sugeriam que as práticas e relações que eram institucionalmente ancoradas no IHR iam além da ideia da fachada. A legitimidade com a qual o IHR funcionava era o resultado tanto das dinâmicas internas quanto das dinâmicas que aconteciam ao redor da organização mesmo. Ela era o meio e o motor da produção e da comunicação de visões do passado que se definiam menos em relação à historiografia do que a valores, hábitos de pensamento, visões de mundo e programas políticos da extrema-direita. Variáveis dependentes, isso é, que se definiam também em relação negativa aos sentidos propriamente políticos dos discursos públicos sobre o Holocausto e não necessariamente a historiografia sobre o Holocausto. Antes de se tornar uma hipótese, a ideia de que os princípios da legitimidade da prática da negação era uma coisa socialmente endógena era apenas uma impressão. E uma impressão derivada, por exemplo, do fato de que os negadores do Holocausto faziam mais referências uns aos outros e muito mais do que a referência a historiadores ou a trabalho de historiadores. E na medida em que eu fui transformando essa intuição em hipótese, eu tive que voltar atrás e me perguntar por que o IHR apareceu naquelas circunstâncias, no final dos anos 70, e não antes. E isso me levou a uma etapa, por assim dizer, genética da negação do Holocausto. E essa etapa correspondia a uma fase particular da extrema-direita estadunidense dos turbulentos anos 60. Mas não só. Há um momento particular da institucionalização dos discursos sobre o Holocausto, logo após o julgamento de Eichmann, quando a política e o processo de extermínio dos judeus europeus passaram a ser concebidos e comunicados não mais no conjunto genérico dos crimes nazistas, mas como uma unidade distinta desses crimes. É nesse período que a negação categórica do Holocausto ganha corpo, e não é de qualquer forma, mas por meio de programas políticos e como um instrumento de mobilização contra valores e práticas democráticas liberais que, como bem demonstrou Peter Novick, passaram a atravessar as imagens públicas sobre o Holocausto. Mais precisamente, no caso dos Estados Unidos, a negação do Holocausto, nesse período, integra as lutas da extrema-direita pela segregação racial e contra os movimentos de direitos civis. Como isso aconteceu é o que eu passo a demonstrar. The Myth of 6 Million, o mito dos 6 milhões, um livro sem tradução para português, é um livro relativamente pequeno, mas é também o primeiro registro sistemático da negação categórica do Holocausto, publicada em inglês. A sua primeira edição é de 1969. Ela foi preparada por Willis Carto, o fundador do IHR, e saiu pela sua editora, a Noontide Press, que, sem que seu autor fosse identificado. Na verdade, seu autor
era David Leslie Hogan, que era um historiador de formação, doutor por Harvard, professor universitário e intelectual com trânsitos entre a extrema-direita alemã e a extrema-direita estadunidense. A gente sabe que o texto é dele porque, antes de ser publicado, na verdade, quando ele ainda estava sendo preparado, ele fez esse texto circular entre pares editores e colheu impressões dele por meio de correspondências, porque Hogan moveu um processo contra a Carto, reclamando direitos autorais pouco tempo depois da publicação da primeira edição, e porque as edições estadunidenses que seguiram a segunda, preparada também pelo Carto em 1974, e a morte de seu autor em 88, passaram a acreditar Hogan como o autor. Além do texto do Hogan, essa primeira edição do Mito dos 6 Milhões conta com uma introdução assinada pelo Carto, com um de seus pseudônimos, um apêndice de outros 5 textos de diferentes autores que haviam sido originalmente publicados entre 67 e 68 no American Mercury, que era uma revista tradicional da direita estadunidense que então estava em relativa decadência e era controlada pelo Carto. Então, The Myth of 6 Million não é um trabalho isolado de Hogan. Na verdade, ele pode ser considerado como o último volume de uma série ou de uma trilogia em que ele afirma, repete, atualiza uma mesma crença, só que em objetos diferentes. Em The Myth, Hogan conta uma história sobre como os judeus teriam sido tratados pelo Terceiro Reich. Nessa história, o conjunto das leis, das políticas contra os judeus teria sido uma tentativa de conter os ânimos conspiratórios desse grupo, que é percebido e construído negativamente como uma unidade natural, autoevidente e homogênea, um sujeito coletivo abstrato, os judeus. Essas políticas, ele sugere, ele acredita, se justificariam como uma medida de segurança nacional, porque essa entidade esotérica teria sido, no tempo e fora do tempo, inimiga declarada da Alemanha, do Terceiro Reich e de Hitler. Então, como medida de segurança nacional, elas nunca teriam visado e nem poderiam ter resultado em algo como um extermínio sistemático e em massa. De modo que, segundo essa história, a Segunda Guerra Mundial e a derrota da Alemanha teriam sido, primeiro, uma reação a essas medidas, uma espécie de sabotagem organizada, executada por os judeus internacionalmente articulados, e depois continuada pelos mesmos por meio do dito do mito dos 6 milhões. A minha descrição um tanto simplificadora faz parecer, e talvez para nós seja mesmo, mas não é óbvio assim, que essa história era uma história falsa, uma história construída sobre tropos do antissemitismo moderno e através de fraudes processuais. Quer dizer, nem os tropos, nem a falsidade da história são dados. Toda a historiografia do negacionismo se preocupou e se preocupa ainda em demonstrar a falsidade do texto negacionista, o que, afinal, seria uma questão para outra apresentação. O que me interessa saber aqui é como a mentira faz sentido político. E, para isso, nesse caso, é preciso sair do texto de Hogan, ou melhor, transitar por ele, por suas circunstâncias de produção e de mediação, como se percorrêssemos uma espécie de espiral. Fala, desculpa, faltam 5 minutos, tá? Ok, obrigado. The Myth foi lançado com pompa e circunstância em janeiro de 69, durante a reunião de fundação do National Youth Alliance, uma organização juvenil formada por Carto a partir da dissolução de um comitê da campanha presidencial do George Wallace pelo Partido Independente Americano, em 68, que é um partido de ocasião formado para lançar exclusivamente a candidatura do Wallace, que era governador do estado do Alabama pelo Partido Democrata e que perdeu seguidamente as primárias do partido, né? E esse partido era composto por uma coalizão, por uma rede de grupos de base do extrema-direita nacionalmente distribuídos, enfim, e que propunha uma plataforma segregacionista. Mas por que assim, esse era um evento propício ao lançamento do livro? Bem, o National Youth Alliance, que, aliás, se transformaria numa das mais importantes organizações neonazistas estadunidenses, o National Alliance, do William Pierce, ao longo dos anos 70,
foi fundado com um programa de 4 pontos. Primeiro, combate, remoção e destruição de organizações de esquerda em campos universitários. O mesmo para organizações de movimentos Black Power. 3, combate ao consumo e à circulação de drogas em universidades. 4, oposição a qualquer custo ao alistamento compulsório para o serviço militar em guerras baseadas em território estrangeiro. É isso, um programa que visava mobilizar jovens. Vocês devem se lembrar que eu disse que a introdução de The Myth era de Carto. Bem, essa introdução, aqui é uma introdução que tem 4 partes que são atravessadas pela reiterada objetivação do Holocausto como mentira. Ela é mais que uma introdução, na verdade, ela oferece mais do que um quadro de leitura ou um mapa de leitura para o livro. Na verdade, ela é uma espécie de metaprograma. Não oferece apenas um simples guia de leitura para o texto do Hogan ou para o texto dos parceiros que compõem o apêndice do livro. Na verdade, o Carto faz isso, mas ele faz isso como um acidente planejado. A introdução fornece mesmo um diagnóstico sobre o estado do mundo, um diagnóstico sobre do qual derivam e sobre o qual se justificam não só as diretrizes fundantes do National Youth Alliance, mas uma luta urgente e necessária, uma luta que pela qual deveria se mobilizar a gente. Para Carto, o processo e a política de ensino dos direitos europeus, o que eles referem como mito dos 6 milhões, mentira, lenda, fraude, enganação, etc., era ao mesmo tempo o produto e o produtor da degeneração do Ocidente, e mais especificamente dos Estados Unidos. O principal efeito desses discursos sobre o Holocausto seria uma espécie de censura generalizada sobre o que falar e dizer politicamente. Segundo Carto, essas interdições incidiam sobre 2 problemas, sobre a culpa da guerra e a questão racial. Para eles, esses 2 problemas estariam imbricados. No primeiro caso, Carto declarava: a história oficial sobre a Segunda Guerra Mundial havia transformado uma dita história verdadeira em uma espécie de tabu impronunciável no espaço público. E a verdade suprimida dessa história seria a conspiração e a vitória sobre o Ocidente daquilo que Carto vê como a força oculta do sionismo e daquele que seria o seu irmão gêmeo, o comunismo. A derrota do nacionalsocialismo, portanto, não era exclusiva da Alemanha. Não significava só a derrota da Alemanha, significava a derrota do Ocidente. Uma derrota que abatia os Estados Unidos de uma maneira especial. Depois da guerra, Carto acreditava, seu país teria sido invadido e dominado por essas entidades esotéricas e estrangeiras e conspiradoras. Nessa situação, esses a quem Carto chama de perpetradores do mito dos 6 milhões teriam encorajado o contato entre negros e brancos numa mesma sociedade. E, ao fazer isso, eles teriam avançado esse estado de degeneração, um estado que, pelas vias normais, já não encontrava solução, já que, Carto acreditava, pesavam interdições sob propostas de uma política racial, e eu cito, baseada em termos segregacionistas. Enfim, eu já caminho para a conclusão. O programa de Carto se definia contra esse estado de coisas. Ele propunha ou indicava que a mobilização e a luta contra essa conjuntura degenerada passava pelo combate ao dito mito dos 6 milhões e aos seus supostos criadores e mediadores, ou seja, aos discursos sobre o Holocausto e a seus mediadores públicos. Para ele, a luta pela destruição do mito, do suposto mito e de seus agentes, os liberais, os plutocratas, os comunistas, os judeus, enfim, era uma luta pela construção de um mundo como ele deveria ser, um mundo sem o outro. A ideia que baseava esse programa era mais ou menos essa. Se não houve Holocausto, se não houve uma política, um processo de exclusão e extermínio baseado no racismo, o regime nazista não teria sido mais criminoso que os outros. E se foi assim, haveria espaço ainda para concepções e programas de mundo excludente, exclusivistas e racistas. Por fim, The Myth, por meio dessa introdução, materializava os hábitos de pensamento e os expedientes intelectuais que atravessavam essa forma de ver e de querer transformar o mundo. A imagem do Holocausto que o livro oferecia, contra os sentidos propriamente políticos dos discursos públicos sobre o Holocausto, funcionava como um instrumento e um objeto de mobilização e das lutas pelas interpretações do passado. E, por essa via,
pela definição das fronteiras do mundo social. Muito obrigado. Obrigada, Luiz Paulo. Bom, vamos continuar, então, com o Dirson Fontes da Cida Sobrinho, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai falar sobre judaicidade e testemunho depois do Holocausto. Dirson. Boa tarde. Não está ouvindo. Acho que agora está melhor. Agora sim? Agora sim. Então, eu agradeço a oportunidade de sempre estar com colegas, né, trocando referências sobre o campo. Então, o que eu venho apresentar hoje aqui é um pouco um atravessamento de duas trajetórias de vida, de dois testemunhos que eu trabalhei um pouco na monografia e no mestrado, e acerca dessa questão da identidade judaica, do sentir-se judaico após o Holocausto, né? Quais são as repercussões disso, trazendo um pouco esse atravessamento dessas duas trajetórias. Então, eu preparei um pouco um texto aqui, uma nota de apresentação, para melhor aproveitar o tempo, e aí eu peço licença para poder ler um pouco e talvez iluminar melhor essa questão. Então, Hans Meyer, nascido em Viena em 1912, passou a infância em Tirol, região dos Alpes suíços. Com a anexação da Áustria ao Terceiro Reich, atravessa a Alemanha, chegando na Bélgica. Quando as tropas alemãs invadem o país, adere à resistência, o que leva à tortura e a Auschwitz. Porém, sobrevive, sendo libertado no campo de Bergen-Belsen. De volta a Bruxelas, passa a exercer a profissão de crítico literário e jornalista. No início dos anos 60, adotando o pseudônimo de Jean Améry, inicia a reflexão sobre a experiência indelével a que fora submetido. Abro aspas. Não posso dizer que durante o tempo de silêncio eu tivesse esquecido ou recalcado 12 anos do destino alemão ou do meu próprio destino. Améry inicialmente discorre acerca do papel do intelectual no campo de concentração, a que se somam reflexões sobre a tortura, a questão da terra natal, o ressentimento e, por fim, da obrigação e a impossibilidade de ser judeu. Ensaios que compõem o livro, além do crime, castigo, tentativas de superação. O testemunho, publicado em 66, ocorre na esteira de dois significativos tribunais de pós-guerra: o julgamento de Eichmann, em Jerusalém, e o julgamento de Auschwitz, em Frankfurt. O primeiro julgamento e a repercussão provocada pela obra de Hannah Arendt sinalizou uma guinada em relação às vítimas do Holocausto, instalando o discurso da memória na cena jurídica. Ainda que Eichmann se esquivasse da responsabilidade pela solução final, os sobreviventes estavam ali relembrando as suas omissões. O julgamento de Auschwitz, formado por 2 dezenas de antigos guardas da SS, revelou como a consciência alemã tratava a responsabilização dos perpetradores como algo já ultrapassado, o que dizia respeito, sobretudo, a altos escalões nazistas que não esboçaram nenhum pudor em ocupar importantes funções na reconstrução política e econômica da então Alemanha Ocidental. Em 77, Améry acrescenta um novo prefácio ao seu testemunho, no qual demonstra incômodo com certa normalização do Holocausto, justificada em prol da reconciliação nacional. E também protesta diante de alguns acontecimentos, como a repressão política nos países do Cone Sul e o desmantelamento do socialismo em África, que sugeriam uma realidade política mais belicosa do que se poderia ter imaginado no imediato pós-guerra. Um ano mais tarde, o próprio veio a falecer em quarto de hotel em Salzburg, devido a uma overdose de soníferos. Por essa altura, Otto Dov-Kuka viajava à Polônia para proferir uma conferência internacional. O compromisso acadêmico terminou em uma visita a Auschwitz, quando começa a enfrentar o seu passado.
Abro aspas. Avancei pelo caminho que nunca tinha percorrido e desci como naqueles sonhos recorrentes no qual eu descia aquela escada junto com todos os meus amigos e pessoas chegadas. Nascido em 33 em uma pequena cidade da antiga Tchecoslováquia, Dov Kuka foi enviado ao gueto de Terezin aos 9 anos de idade. Posteriormente, junto à mãe Elai, alistou-se, entre aspas, no comboio que faria o transporte ao campo das famílias de Auschwitz-Birkenau. Diferente da sua progenitora, sobreviveu por ter sido transferido para a enfermaria do Bloco das Crianças e dos Jovens. Ao fim da Segunda Guerra, Dov Kuka migra para Israel, onde adota o sobrenome de origem hebraica e vai trabalhar no kibbutz. Nos anos 50, opta por cursar História na Universidade Hebraica de Jerusalém, convivendo com preeminentes pesquisadores do nazismo e do Holocausto. Dov Kuka só decide escrever sobre sua experiência em Auschwitz após ter recebido o diagnóstico de um câncer que o pôs novamente diante da possibilidade da morte. O registro de suas memórias se deu através de gravações de áudio, ouvidas em primeira mão pelo colega Sophie Lander, e rascunhos diários reunidos sob o título Paisagens da Metrópole da Morte, reflexões sobre a memória e a imaginação. O testemunho, lançado em 2013, composto por 10 capítulos transcritos a partir das citadas gravações e mais 3 fragmentos inspirados em anotações diárias. Então, são essas duas trajetórias um pouco que eu tento fazer esse atravessamento, trajetórias a princípio bem diferentes, mas que trazem alguns pontos não de convergência direta, mas de encontros possíveis. Então, eu vou tratar agora do capítulo do Jean Améry sobre a obrigação e a possibilidade de ser judeu. Nesse capítulo, Améry trata da existência judia após o Holocausto a partir de um dilema. Por um lado, a incompatibilidade de quem havia recebido uma educação católica e não compartilhava de nenhum credo, língua ou mesmo memória que o identificasse como judeu. Abro aspas. Porque eu não era judeu, não posso sê-lo, e porque não sou, não poderei sê-lo. Por outro lado, a obrigatoriedade de ser judeu diante da lógica nazista transformada em realidade com as leis de Nuremberg. A partir desse momento, os judeus se viam constrangidos a portar a evidência da diferenciação, encarnando à primeira vista a indesejada imagem que lhes era atribuída. Abro aspas. Na condição de alguém que não era reconhecido como judeu, sou judeu, devo sê-lo e devo querer sê-lo. Améry assume essa identidade imposta e baseada no progressivo processo de degradação física e moral infligido aos judeus. Portanto, não abre mão, como se pudesse, da condição de vítima do nazismo. O Holocausto, para ele, é uma referência radical do seu sentir-se judaico. Abro aspas. Quando digo para mim mesmo e para o mundo que sou judeu, inclusive para os judeus religiosos e de ideologia nacionalista, refiro-me às realidades e possibilidades abarcadas pela tatuagem de Auschwitz. Porém, propõe a saída da revolta, tida como reação à obrigatoriedade de ser judeu e uma via de resgate da sua dignidade, capaz mesmo de encaminhá-lo a um vínculo, alguma espécie de judaicidade. Em outras palavras, a revolta, se não o fez reconhecer-se como parte de uma tradição cultural judaica, o impele a solidarizar-se com todo e qualquer judeu ameaçado em suas liberdades e seus direitos, seja nos Estados Unidos, Europa ou em Israel. Já para Dov Kuka, a questão não se coloca nesses termos. A sua judaicidade ela é requerida como uma identidade positiva. Cabe ressaltar que o Holocausto foi mobilizado no contexto de criação do Estado de Israel como elemento referencial de coesão social. Para além disso, a biografia de Dov Kuka expressa uma peculiar memória do Holocausto. A vivência de quem foi levado ao campo de concentração ainda criança, ou seja, de quem não teve a sua juventude subitamente interrompida pelas leis do Nuremberg. Abro aspas. No meu caso, essa discordância que cada prisioneiro adulto sentiu, que quase sempre foi um dos elementos de choque, que frequentemente os derrubava, em pouco tempo não existiu. Dov Kuka também ele traçou uma trajetória como historiador, o que o manteve por muitos anos em uma suposta distância em relação ao vivido nos campos de concentração.
Abro aspas, poucos sabem da existência de uma dimensão de silêncio dentro de mim, de uma escolha que fiz de separar o biográfico do passado histórico. Assim, o Holocausto aparece no testemunho de Dove Kuka como uma primeira referência de mundo, que, a despeito de pairar sempre como espectro, não o impediu de forjar uma existência judia calcada em um pertencimento étnico-religioso, demarcador de novas fronteiras políticas. Isso fica evidente em 3 pequenos capítulos que encerram seu testemunho, todos escritos durante o período de expectativa pela guerra do Iraque, quando Israel esteve ameaçado de um ataque químico nuclear. Na primeira anotação, Praga dos Judeus e a Grande Morte, a prefeitura da capital de sua terra natal é relembrada como um ambiente não familiar, e sede de um museu judaico, da ideia de um museu judaico central, cujo propósito era preservar a memória de uma raça exterminada e revisitada como sede de uma metrópole cemitério. Abro aspas. Era óbvio para mim que o meu passado estava lá dentro. Era que se passava na estrutura que abrigava as câmaras de gás de Birkenau, para onde me ordenaram ir e onde fui e escapei, e fui mandado de volta e assim por diante. Na anotação Dr. Mengele, Congelado no Tempo, datada de 22 de janeiro de 2001, Auschwitz reaparece como ponto de interesse turístico. Mengele, conhecido como Anjo da Morte, é o guia de gerações de israelenses que não viveram experiências do campo de concentração. Dove Kuka parece tratar do impasse da identidade israelense contemporânea, que expurga o fantasma do Holocausto, ao mesmo tempo que se apropria desse passado como experiência de formação. Por fim... Desculpa, faltam 5 minutos, tá? Tá. Por fim, na anotação O Pesar de Deus, datada de 17 de agosto de 2002, Dove Kuka reflete sobre a indagação. Onde esteve Deus para que se fosse permitido tamanho sofrimento aos judeus? Em busca de uma resposta, cita o diálogo com um conhecido rabino que lhe afirmara: é proibido fazer essa pergunta. Como uma busca pessoal, descreve um sonho no qual consegue intuir que Deus também sempre esteve ali. Então, desse modo, Jean Amery e Dove Kuka nos lembram, com suas trajetórias de vida distantes e díspares, mas duramente atravessadas por Auschwitz, que o Holocausto em si não determina uma identidade judaica homogênea. Indo além, esses testemunhos nos fazem pensar em outras situações do nosso tempo em que a máxima de se tornar aquilo que se é configura um tema tão recorrente quanto instigante. Então, isso que eu queria apresentar um pouco e talvez trazer esse cruzamento dessas 2 trajetórias que a princípio são distantes, mas têm esses pontos de conexão mais para a gente pensar um pouco junto. Obrigado. Beleza, Dirson. Obrigada, querido. Agora, a Maria Elisa Zanner, só um minutinho que saiu aqui da minha... que vai falar sobre testemunhos multidirecionais no Holocausto e no genocídio de Ruanda. Ela é mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem um monte de gente do Rio aqui, né, hoje, né? Vamos lá, Maria. Gente, boa tarde. Vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver como é que fica melhor. Eu não consigo ver vocês, mas dá para ver? Dá. Tá? Aqui. Dá. Então, dá para ver só para a apresentação, né? Eu não consigo ver Aqui. Então, essa apresentação, né, eu vou falar um pouco, é o começo da pesquisa que eu estou começando a desenvolver agora no mestrado. É sobre testemunhas do Holocausto, do genocídio de Ruanda. Essa pesquisa surgiu, ela vem um pouco desde a graduação, quando eu comecei a estudar a autora Ruth Luger. Ela é sobrevivente do Holocausto e ela tem um livro Paisagens da Memória.
em que ela fala sobre a experiência dela nos campos de concentração. Ela foi enviada para 3 campos de concentração quando ela era criança. Com 11 anos de idade, ela foi enviada com a mãe dela para Theresienstadt, depois foram para Auschwitz, depois elas foram enviadas para Christianstadt, e de lá elas conseguiram escapar, fugiram para a Alemanha. Depois da Alemanha, elas emigraram para Nova York, e de lá a Ruth Kluger, ela começou a fazer faculdade, foi para Califórnia, e ela faleceu na Califórnia ano passado. Eu acho que hoje faz 1 ano, inclusive, que ela faleceu na Califórnia. Mas ela escreveu esse livro, Paisagens da Memória, que foi o livro que eu trabalhei durante a minha graduação. Nele ela fala não apenas sobre a experiência nos campos, ela faz uma autobiografia da vida dela. E uma das questões principais dela no livro é: não sou apenas uma sobrevivente do Holocausto, isso não é minha vida inteira, minha vida não começou em Auschwitz. Então, ela fala bastante sobre a identidade dela, sobre a carreira dela. Ela escreveu 3 livros, né, sobre experiência, Paisagens da Memória, em 92, que no Brasil ele foi traduzido em 2005. Ela escreveu Still Alive, que é uma tradução para o inglês do Paisagens da Memória, mas com algumas alterações. Ela escreveu depois da morte da mãe dela, porque ela não queria que a mãe dela lesse as coisas que ela escreveu. Ela fala bastante no livro sobre os problemas de família dela. Em 2010, ela escreveu o Unterwegs verloren, que é esse aqui, que eu traduzo como Perdida no Caminho. Ele não foi traduzido para o português. E nesse livro ela fala bastante sobre a trajetória pessoal dela, como professora de estudos germânicos. Ela era poetisa também, ela fez bastante estudos na área de literatura. Então, durante a graduação, eu estudei essa questão das identidades dela no livro, dessa questão que ela fala sobre o que ela é, né? Ela fala bastante sobre como ela nasceu em Viena, mas como ela foi enviada para os campos com 11 anos, ela não pôde experienciar Viena de fato. Então, ao mesmo tempo que ela é vienense, ela não se sente assim. E ela também era criança, então ela não sentiu que teve uma infância de fato. Isso tudo foi perdido. Ela fala também sobre a experiência dela, né, enquanto judia, sobre como ela, não, ao mesmo tempo que ela tentava se aproximar da fé da família dela, ela também tentava fugir disso, porque ela achava que tinha muitas restrições para ela dentro disso. E ela fala bastante sobre a identidade dela enquanto mulher. Ela fala, tem uma passagem que ela, várias passagens ela fala: as guerras pertencem aos homens, as guerras não são coisas para a mulher, mulheres não têm que ter passado, porque ela fala sobre como era muito difícil para ela a questão de que tantas pessoas esperavam que ela testemunhasse, quanto também as pessoas não estavam tão abertas a ouvir o que ela tinha para falar, ouvir sobre a experiência dela. Ela fala, por exemplo, um primo dela, o Hans, ele foi sobrevivente também, e todos da família paravam para ouvir as histórias, queriam saber tudo que ele passou, e as coisas que ela passou, os terrores que ela viu, ela não podia falar. Então, isso foi que comecei a estudar durante a graduação, né, como se deu esse desenvolvimento das identidades dela, e depois a negação de cada uma dessas identidades, um conceito de... Ué, cadê o Zoom? Ok, acho que voltou. Voltou, ok. Num conceito de identidades múltiplas. Ela não é só uma coisa, ela tem várias identidades, isso que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E para começar o mestrado, eu comecei a estudar também a Scholastique Mukasonga. Ela é sobrevivente do genocídio de Ruanda, e ela escreveu alguns livros sobre a experiência dela. Ela escreveu Baratas, em 2006, A Mulher de Pés Descalços, em 2008, Nossa Senhora do Nilo, Um Belo Diploma, em 2020. Cada um desses fala um pouco sobre visões um pouco diferentes sobre o genocídio, né? Todo o processo de genocídio.
em Baratas, ela dá um background mais político, né, de como aconteceu todo o processo genocidário, como isso afetou a infância dela. É um livro mais autobiográfico. A Mulher de Pés Descalços, esse aqui, ela escreve sobre a vida da mãe dela e como todo esse processo também afetou a vida da mãe dela, né? Eles tiveram que sair de onde eles moravam, tiveram que ir para terras menos prósperas, que era mais difícil de fazer a agricultura, e toda esse afastamento, né, que ela teve, por exemplo, de ouvir histórias que a família dela contava sobre as tradições familiares, as tradições de Ruanda, e que ela não podia mais participar, porque ela estava muito distante disso agora, nas terras que não eram tão prósperas, nas tradições que foram quebradas. Ela não estava em Ruanda em 94, né, quando aconteceu o genocídio. Ela saiu, foi para o Burundi para estudar, mas a maior parte da família dela estava lá. Então, a maior parte da família ela perdeu no genocídio. O Nossa Senhora do Nilo, que é um livro é um livro ficcional, baseado na experiência escolar dela, mas ele é um livro de ficção. E Um Belo Diploma, que ela lançou no final do ano passado, que fala sobre a trajetória dela depois da faculdade, que ela faz serviços sociais, depois ela imigra para a França. E em todos esses livros também existem os temas da identidade dela, enquanto condesa, dessa ideia de nação que foi quebrada, da família dela, de como tudo afetou a família dela e a vida escolar dela. Então, quando eu comecei a ler, comecei a ter essa percepção das múltiplas identidades que eu notei na Ruth Kluger, e comecei a ver vários temas não parecidos, mas um pouco paralelos na Scholastic Mukasonga. Ruth Kluger, eu cito as identidades dela como judia, venense, criança, né? Ela foi enviada para os Campos Nova, mulher, imigrante. Scholastic Mukasonga também, ruandesa, ela era da etnia Tutsi em Ruanda, ela também era criança, né, durante todo esse processo genocidário, mulher, imigrante também. Ela vai depois para o Burundi e vai para a França. E aí começou essa questão de entendi como fazer, né, entendi essa questão das identidades, entendi temas parecidos, mas como estudar isso, né? Como pegar um pouco isso. E me adiantei um pouco. Foi quando comecei a ler sobre as ideias de Michael Hofberg sobre os multidirectional memories, ou traduzindo as memórias multidirecionais. Ele fala sobre como fazer esse estudo, né? De eventos que são diferentes, porque o Holocausto, na Alemanha, em Polônia, Europa, década de 40, Ruanda, na África, anos 90, são realidades completamente diferentes, mas é possível ver esse estudo, é possível ver os eventos não como eventos únicos, mas como eventos que se encaixam nessa questão de eventos traumáticos. E ele diz sobre o que nós ganhamos, né, quando estudamos os dois eventos juntos. Ele fala sobre essa não competitividade da memória, deixando essa competitividade de lado. A gente vê um benefício de estudar isso junto, né? A gente consegue entender e criar esses sistemas para fazer esse estudo. Então, o que eu comecei a ver agora, não estou conseguindo voltar aqui, consegui. Para além dessas identidades, né, como elas se apresentam nas escritas das autoras. Os dois são 5 minutos, tá? Obrigada, beleza, já estou acabando. Essa questão da negação, né? São dois eventos que são, na sua essência, né? Eventos que são despersonalizadores,
Ruth Kluger, ela fala sobre Auschwitz. O comportamento autoritário em Auschwitz visava sempre diminuir, negar a existência humana do prisioneiro, privá-lo de seus direitos. Brumilev descreveu em seu livro É Isto um Homem? Mas ele chegou ali com a autoconfiança de um europeu adulto, sólido, arraigado espiritualmente no racionalismo e fixado geograficamente em sua pátria italiana. Para uma criança era diferente, pois nos poucos anos em que pude existir como pessoa consciente, foi sendo privada gradualmente do direito à vida, de maneira que Birkenau, para mim, não carecia de certa lógica. Em paralelo, a escola Chikunka Songa, sobre essa questão da negação também, ela fala sobre essa negação da identidade que veio da etnia Hutu para os Tutsi, né, durante todo esse processo genocidário. Ela diz, eles nos chamavam de Inienses, as baratas. A partir de então, em Yamata, seríamos todos baratas. Eu era uma Iniense. Então, é possível verificar essas questões da negação e também perdas mais outros tipos de perda, como, por exemplo, elas duas utilizam os livros para falar sobre seus lutos, perda do outro, não a perda de si mesmo. A Ruth Kluger, ela perdeu o pai e o irmão, também nos campos de concentração, e ela escreve durante o livro dela poesias para tentar encontrar, lidar com esse sentimento. Ela fala, onde não existe túmulo, o trabalho de luto nunca termina, justificando o porquê, né, da escrita das poesias dela. E a escola Chikunka Songa, ela também justifica o livro que ela escreve para a mãe dela como uma forma de também lidar com essa perda do outro. Ela diz, mãezinha, eu não estava lá para cobrir o seu corpo, e tem apenas palavras, palavras de uma língua que você não entendia, para realizar aquilo que você me pediu. E estou sozinha com minhas pobres palavras e com minhas frases, na página do caderno, tecendo e retecendo a mortalha de seu corpo ausente. Então, é daí que o trabalho está se partindo, começando a fazer essa leitura em conjunto, entender onde se dá essa desidentificação e essa despersonalização e considerá-las enquanto perdas. O que se é perdido quando... O que das perdas que acontecem nos eventos traumáticos conseguimos entender lendo os testemunhos. Eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Maria Elisa. Bom, agora está na minha vez, mas antes de mais nada, eu queria apenas chamar a atenção para o fato de que, para mim, esse momento é importante, porque eu tenho 2 estudantes aí que são meus orientandos, que é a Maria Elisa, que é orientanda de mestrado, e o Dirson, que é orientando de doutorado, e que atualmente faz um trabalho de pesquisa bastante diferente do que ele apresentou hoje, ou seja, ele fez um esforço de retomar um objeto sobre o qual ele já não trata tão diretamente, né, disso. E ficou ótimo, gostei muito das conexões que você produz entre o Améry e o Dov Kuka. Mas queria eu dizer sobre, enfim, como essa mesa, e por alguma razão eu não sei se os organizadores tinham noção disso, mas como essa mesa ela tem ligações, ela tem conexões que são muito interessantes, que se tiver tempo depois eu gostaria de chamar a atenção, eu gostaria de salientar, né, essas conexões. Achei bem interessante isso. Bom, o que eu proponho hoje para vocês, né, na minha apresentação, que vai ser lida exatamente porque a gente tem pouco tempo e eu não posso, enfim, né, perder muito tempo para que a gente possa debater ou consiga debater, mas, na verdade, são pressupostos conceituais, né, enfim, uma narrativa dessa natureza para tentar, digamos assim, dar uma ideia de como, enfim, um grupo de pesquisa do NIEG, né, o qual eu coordeno, que também tem uma bolsa do CNPq, como esse grupo de pesquisa busca agora tratar um tema que hoje completa, que nesse ano completam 60 anos, que é o tema do julgamento do Eichmann, né? Mas não o julgamento do Eichmann como um evento em si, né? Na verdade, as suas repercussões, né? O que ele promove,
né, o que ele inaugura, num certo sentido, e eu vou chamar atenção para isso, de tal modo que, enfim, não há ainda resultados a serem apresentados com relação à pesquisa, sobretudo as fontes, né, que são as fontes que nós estamos levantando. Então, o que eu proponho aqui é apenas levantar um ponto ou outro, um conceito ou outro, uma, digamos assim, uma proposta, um argumento, para que vocês possam entender, enfim, em alguma medida, do que se trata essa pesquisa que a gente está realizando no NIEG. Então, eu vou ler, espero que o texto esteja claro, para que a gente possa depois debater. Bom, no imediato pós-Segunda Guerra, a manifestação do ressentimento de suas vítimas gozava de pouca legitimidade. O ressentimento como um sentimento moral de reação das vítimas do nazismo contra a barbárie de seus algozes raramente ecoava dos relatos sobre os campos de concentração, seja nos tribunais de justiça, nas narrativas da grande imprensa e principalmente nos relatos dos sobreviventes da guerra. Raros eram os clamores públicos por vingança ou por reparação às vítimas. Uma sensação de impotência, de ódio recalcado e continuamente renovado assolava os sobreviventes que não viam a punição merecida para os seus algozes. A questão da culpa moral dos alemães, da qual falava Karl Jasper em 1946, parecia perdida na atmosfera otimista da reconstrução alemã no imediato pós-guerra. Podemos dizer que, mais recentemente, no chamado pós-Holocausto, o cenário é outro. O ressentimento das vítimas de eventos de violência extrema se normaliza como um importante léxico político e moral em cenários de justiça de transição, ou seja, em circunstâncias democráticas nas quais os tribunais da justiça tornaram-se lugares possíveis de acerto de contas, de denúncias contra experiências autoritárias e violentas do passado recente, a exemplo das comissões da verdade na Argentina, no Brasil, no Chile, em Ruanda ou na África do Sul. Aliás, tema que o Dirson tem tratado na sua pesquisa do doutorado. A gestão democrática do ressentimento produz uma espécie de paradoxo na medida em que, ao mesmo tempo que ela garante os canais de extravasamento do sofrimento, das dores e da indignação das vítimas, através da luta por justiça e reconhecimento, produz idealmente o seu antídoto, as bases do diálogo e do perdão. Dos temas da memória, da verdade, do trauma privado e coletivo, do testemunho, da culpa, da violação de direitos, da reparação, da punição e do ressentimento, compõem o ambiente político e moral de reconhecimento da condição social da vítima na contemporaneidade. A normalização desses temas convida, entretanto, a que se revisite as circunstâncias nas quais os juízos morais sobre crimes de guerra ainda reservavam pouca atenção às expressões dos sentimentos das vítimas de extrema violência e das inomináveis violações de direitos. Há, portanto, um momento histórico a partir do qual o Estatuto das Vítimas ganhará uma nova inscrição na cultura do Ocidente. Identificamos no julgamento de Eichmann, em 1961, um ponto de inflexão a partir do qual um novo léxico moral sobre vítimas de violência de guerra e de genocídio foi pouco a pouco se impondo e se disseminando em sociedades nas quais vítimas e perpetradores eram identificados e confrontados. O Estatuto da Vítima na economia afetiva e moral da opinião pública internacional, pouco a pouco se transforma em juízo moral absoluto, a vitória do bem contra o mal. O julgamento deixa um legado público de implicações de natureza moral que reforça com legitimidade e mesmo retroalimenta as bases da indignação e do ressentimento de vítimas de violência através de uma nova audiência mundial. O Holocausto foi se constituindo simbolicamente em um potente evento através do qual outros eventos de violência foram sendo desvendados e denunciados. O ressentimento das vítimas, e esse é um tema fundamental da pesquisa, o ressentimento das vítimas do Holocausto, revelados apaixonadamente nas circunstâncias do julgamento, transforma-se, e essa é a nossa hipótese, em ressentimento universal, em ressentimento solidário face à revelação da violência extrema e da sua monumentalidade. Neste palco de justiça, o enquadramento coletivo de relatos individuais de dor e sofrimento tiveram enorme impacto público.
Entretanto, antes do julgamento de Eichmann, os rituais de justiça tratavam os crimes de guerra valendo-se, de modo geral, de jurisprudência, de provas escritas, documentos, relatos oficiais, fontes burocráticas, arquivos públicos, privados ou mesmo secretos, a exemplo do julgamento de Nuremberg. Os testemunhos de vítimas civis eram raros e pouco confiáveis como evidência jurídica, e a imprensa, com pouquíssimas exceções, reservava pouco espaço para os seus relatos. O silenciamento dilacerante dos sobreviventes, que não conseguiam comunicar ou representar o que haviam vivenciado nos lager, era recorrente. Como em um pesadelo, achavam que ninguém daria ouvidos ao terror inefável da experiência limite dos campos, cuja representação poucos conseguiam elaborar. Ainda no imediato pós-guerra, não havia lugar para a escuta sensível dos horrores promovidos pelo nazismo, como bem atesta o fracasso da primeira edição do livro de Primo Levi, É Isto um Homem, de 1943, uma pujante narrativa sobre sua experiência em Auschwitz. O julgamento promoveu uma inaudita inversão. A vítima, antes fragilizada e passiva, transformar-se em testemunha de acusação. A vítima que, ao acusar o perpetrador, revela ao mundo o seu ressentimento e a sua vontade de vingança, revela ao mundo o que a máquina infernal do antissemitismo foi capaz de realizar. Ora, uma inversão de papéis como essa não apenas redimensionou os horrores do trauma individual, como nutriu e expandiu a solidariedade moral, o universalismo moral em relação às vítimas e seus sofrimentos, redefinindo nesses termos as bases do trauma individual em trauma coletivo. Esse é um outro ponto relevante da pesquisa. Um legado de implicações de natureza moral, simbólica e afetiva reforçariam as bases da indignação e do ressentimento como sentimentos legítimos frente à injustiça, à violação de direitos, à violência extrema e à impunidade. Um dos objetivos da pesquisa que ora desenvolvemos no INEG é compreender a historicidade do ressentimento como sentimento moral, cujos significados foram se alterando ao longo do tempo até se tornarem alternativamente, como sugerimos na pesquisa, um protesto recorrente e renovado contra a impunidade dos crimes contra as vítimas de violência e de violações. Um sentimento moral que deriva da sensação de ser injustamente tratado, de se sentir vítima da falência da justiça, de uma violência ou de um ultraje moral. Mas por que o ressentimento? Não seria esse sentimento algo negativo, tóxico, uma espécie de vingança nunca realizada, improdutiva, um sentimento dos fracos, como quer Nietzsche, cuja vontade de vingança não passa de uma obsessão imaginária, ou uma patologia, um conflito perturbador, conforme a psicanálise, ou como mesmo se diz hoje no Brasil, até porque esse tema ele é um tema ubiquo, né? Ele está em todos os lugares, todo mundo fala em ressentimento, né? Então, como se diz hoje no Brasil, né? O homem do ressentimento como um recalcado pela perda de privilégios, como a expansão de direitos de minorias, né? Quando a gente hoje se refere, enfim, à classe média branca, ressentida, enfim, virou um termo, né? Virou uma categoria que é utilizada, enfim, de maneira que, ao contrário do que a gente pretende aqui, né, de uma maneira vulgarizada, ou seja, a ideia aqui é exatamente pensar o ressentimento de modo qualificado, né? E historicizado, ou seja, pensando ele, enfim, nas condições em que ele se constrói, em que ele é afirmado, né, em que ele, enfim, produz, digamos, alguma forma de sensibilização, alguma forma, enfim, de adesão. Trata-se na pesquisa de pensar o ressentimento em uma chave mais qualificada ou mesmo contraintuitiva. Claro que é uma fonte de inspiração. Trata-se, e o Dirson já falou sobre esse personagem, trata-se dos relatos de um sobrevivente ainda pouco estudado na historiografia sobre o Holocausto, o intelectual Jean Merry, nascido na Áustria em 1912, um sobrevivente de torturas e de violências extremas no lager. Em 1966, ainda não convencido e talvez mesmo cético do impacto do julgamento de Eichmann para a opinião pública mundial, publica, após 20 anos de silêncio, né, depois da guerra, uma coletânea de ensaios, além do Crime e Castigo, que é uma tradução do Brasil, da editora Contraponto, que, aliás, é uma tradução muito bem feita, através da qual revelaria seu ressentimento
com uma contundência moral jamais vista. Améry dirige-se não aos judeus, não à humanidade, mas especificamente ao povo alemão, aquele sobre o qual recairia todo o seu ressentimento. O perdão e a reconciliação seriam gestos impensáveis para esse sobrevivente do Holocausto. Suas considerações sobre a tortura, a culpa coletiva, o tempo inexorável, o ressentimento e a memória são publicadas imediatamente após 2 importantes julgamentos, o do Eichmann, em 1961, e os chamados processos de Auschwitz, de 1963. Esses dois eventos ainda não representavam para Améry um encontro efetivo dos alemães com a imoralidade dos seus crimes. A culpa coletiva dos alemães ainda não estava consolidada e as suas novas gerações, segundo Améry, não assumiam o patrimônio negativo do nazismo para a sua própria história. Ele diz, abre aspas, mas meus ressentimentos estão ali para que o crime se torne realidade moral para o criminoso, para que ele se veja implicado na verdade do seu ato. Nos 20 anos consagrados a refletir sobre tudo que me sucedeu, penso ter compreendido que o perdão e o esquecimento forçados, mediante pressão social, são imorais. Em seu prefácio à edição de 1966, Améry não se refere ao julgamento de Eichmann. Talvez a sua indiferença ao sionismo, ao Estado de Israel, né, a ideia de que o Estado de Israel aceitou a reparação em dinheiro oferecida pela Alemanha, o tenha blindado para o impacto que o julgamento, nos anos seguintes, iria produzir na opinião pública mundial. Em 1978, ele se suicida em Salzburg, na mesma Áustria que o perseguiu sob o nazismo. Contudo, o que interessa mais diretamente na pesquisa que ora desenvolvemos é investigar se, com o tema do ressentimento durante e no pós-julgamento de Eichmann, se o tema do ressentimento durante e no pós-julgamento de Eichmann adquiriu legitimidade pública. Trata-se de compreender o que Jean Améry não pôde testemunhar. A pergunta central da pesquisa é: através de que argumentos de sensibilização, presente nos debates públicos jurídicos e, sobretudo, através da imprensa, constitui-se uma opinião pública dos brasileiros solidária e empática em relação ao ressentimento das vítimas do Holocausto, a exemplo da opinião pública mundial, sob influência também da chamada americanização do Holocausto, que talvez seja um ponto do Luiz Paulo, né? Enfim, quando fala do Novick, né? E como os negacionistas reagem diante desse cenário, né? De adesão enfim, ao sofrimento, né? Que são os sofrimentos revelados no julgamento do Eichmann. Trata-se de investigar na mesma imprensa judaica, na imprensa judaica, na imprensa mais ampla, nos debates jurídicos e políticos, a hipótese de que o julgamento de Eichmann promove uma virada afetiva e moral, alterando as percepções públicas em relação ao ressentimento de vítimas de violência e violações de direito, legitimando suas demandas por justiça, reconhecimento e reparação. No caso brasileiro, interessa observar, além da própria recepção do julgamento de Eichmann, né, através de várias fontes que a gente está levantando, a atmosfera de acertos de conta com violências históricas. No caso brasileiro, interessa observar, além da própria recepção do julgamento de Eichmann, a atmosfera de acertos de conta com violências históricas que a apropriação simbólica da cultura do trauma promoveria. Em que medida as vítimas do Holocausto se transformaram em uma referência potente, tanto para as formulações sobre o persistente legado racista da escravidão, isso no caso brasileiro, quanto para as vítimas da violência, por exemplo, da ditadura militar. Quer dizer, a ideia é exatamente tentar entender como esse legado do julgamento, né, e das vítimas e dos testemunhos enfim, dessa disseminação, né, de uma responsabilização moral, né, como ela de alguma maneira influencia outras formas, né, ou despersonaliza os seus atores originários, né, ou seja, os judeus e os perpetradores nazistas, né, e transforma esses atores, né, em atores para qualquer outra
para qualquer outro evento que signifique exatamente enfim, a manutenção das vítimas, das formas de vitimização, das violações, etc, etc. Por fim... Desculpa, Faltam são 10 para as 3. Já foram 15 minutos. Só faltam 10? Ai, meu Deus. 10 para acabar a sessão. Por fim, o tema da pesquisa nos ajuda a refletir hoje, né, sobre o cenário de crescimento dos negacionismos no Holocausto e de outros negacionismos, sobretudo na recente onda de ascensão da extrema-direita em variados contextos, Estados Unidos, Brasil, Hungria, Polônia. O antissemitismo que se ensinou nesses contextos, seja em redes sociais, seja em políticas de Estado, nos convida a pensar o ressentimento como uma espécie de sentimento moral de protesto, sempre vigilante às tentativas fascistas de relativização e negação da memória do trauma do Holocausto, que, em sua versão de trauma coletivo, é também a memória de vítimas de violência e violações por regimes autoritários e ditaduras. É isso. Será que não vai dar tempo, então, de debater nada? É porque às 3 começa uma outra sessão nesse mesmo link, pelo que eu estou entendendo. Então, acho que até já chegou alguém do outro. Não sei, se quiser fechar em 5 minutinhos. Não, eu não sei se eu... Enfim, né, se tem como fazer essas articulações, mas o que eu achei interessante, como eu falava anteriormente, né, só para a gente, de alguma maneira, dar um fechamento, e é uma pena, porque eu queria perguntar coisas também, mas é um pouco pensar como talvez uma certa atmosfera que inclua, entendeu? Assim, sentimentos morais, né, mecanismos de responsabilização, de memorização, de solidariedade de memórias, né, ou de não competição entre memórias, mas também de competição entre memórias, quer dizer, como essas novas manifestações que exigem um olhar talvez diferenciado para as fontes disponíveis, como reinaugura ou como traz à tona, né, a problemática do Holocausto, né, que está sob bombardeio, digamos assim, em contexto de negacionismo. Né? Quer dizer, então, de alguma maneira, pensar como as linhas de pesquisa, como as formas em que vocês estão trazendo reflexões sobre temas relacionados ao Holocausto, né? como, na verdade, elas evidenciam, né, uma certa necessidade de retomar, retraduzir, ressignificar, né, as questões relacionadas a esse tema de uma nova forma, né, a partir de outras perguntas, a partir de outras questões, né, como no meu caso, trazendo o ressentimento, né, para uma outra, né, numa outra versão, né, que não seja aquela, ou que não é aquela, que de alguma maneira, enfim, os significados correntes associam ao tema do ressentimento, né? Então, eu acho que o ressentimento também ele tem algo de vigilante, ele tem algo de retornar, para não deixar que o passado passe, que é também uma forma de fazer frente aos negacionismos. Né? Enfim, então, só para chamar atenção para o fato de que talvez essa mesa tenha revelado uma impressão, né, de que os temas agora são temas que, de alguma maneira, dialogam, né, na perspectiva de um mundo que caminha ou que manifesta, enfim, algum desacordo, formas de negação, não só do Holocausto, mas de outros eventos. A gente pode falar de escravidão, a gente pode falar de negação do racismo, né, para pensar mais o Brasil, mas um pouco como, enfim, urge, né, que a gente comece a trabalhar temas que são temas que façam frente a essas tentativas, né, de driblar, sequestrar, né, um debate que é um debate tão complexo, né, tão denso. Enfim, então é um pouco isso. Parabéns a todos, gostei muito dos trabalhos. Quero depois, talvez, uma outra oportunidade de ouvir mais vocês. Os meus orientandos eu estou mais em contato, mas, enfim, parabéns à Renata, parabéns ao Luiz Paulo, ao Dirson e à Maria Elisa. Obrigada, gente. Eu acho que a gente só precisa esperar agora o Ernesto para desligar a gravação. Então, enquanto ele não
não vier, podemos ficar na sala. Agora, qual é o tema da próxima mesa? Eu fechei aqui só um minutinho. Acho que é alguma coisa de... Só um minutinho, fechei. Boa tarde, eu sou Boa a tarde. Aline. Só para responder aí a pergunta da Mônica, o tema é artes, música, teatro e cinema. Mas assim, em geral? Ou... Ah, tá. Tá. Entendi. Beleza. Oi, Daniel, tudo bom? Daniel Dueck. Tudo bem, Mônica? Estava fechando aqui as janelas, que tá um barulho. Você vai participar de alguma mesa? Já participou? Amanhã. Amanhã. Ah, sobre o que é? Agora eu vou